Beleza? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria, certo? Tomando um guaranazinho aqui, zero. E galera, seguinte, nossa aula hoje é um papo rápido para que vocês possam aí voltar aos estudos de vocês, beleza? E eu quero que seja um bate-papo também, um pouco de perguntas e respostas aí, mas o tema, beleza? É aquilo que eu coloquei no nosso grupo, que é o quê? A última semana, beleza? O que fazer nessa última semana? E é claro que essa aula aqui é focada para o pessoal de G1, a prova de G2 ainda. Ah, deixa eu mudar meu nome aqui, peraí. É claro que para o pessoal de G2 a gente tem um tempo ainda, beleza? Mas que vocês podem ficar de olho também para quando vocês estiverem caminhando para a última semana, vocês também pensarem nisso, ok? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pessoal, chegamos na reta final da reta final, beleza? E nossa conversa hoje é sobre os 4 dias que antecedem a nossa prova: quarta, quinta, sexta e o sábado, beleza? Quarta, quinta, sexta e o sábado. Pedro, estou fazendo exercícios, estou fazendo revisão, estou fazendo redação, estou fazendo de tudo um pouco, mas sinto que ainda preciso, que eu preciso dar o último gás, que eu preciso, porra, ter contato com o maior número de matérias possível e, de fato, tá? E de fato, chegar no dia da minha prova e entender. E ali, igual eu falei com vocês lá no áudio, eu com ela ainda virada, falar, cara, eu fiz tudo o que eu podia. Beleza? E aqui eu vou trazer uma experiência que eu fazia antes das provas e que eu gostava muito, galera. Muito. Eu gostava muito. Show de bola? Pedro, que experiência é essa? Sem mais delongas aí. Vamos dividir essa aula em dois momentos. A explicação, então, os últimos 4 dias, beleza? Que se dividem aí em quarta, quinta, sexta e sábado. Me tirem uma dúvida aí, pessoal, pelo chat. Que horas é a prova de G1 no domingo? É de manhã ou de tarde? De tarde. Ótimo. Galera, é uma excelente notícia também. Beleza? Uma excelente notícia também. Agora é o momento, pessoal, de vocês aí, quem puder dar um miguezinho, pegar um atestado. Ah, Pedro, mas isso é antiético. Beleza, cada um faz o que quer, mas eu tô dizendo o seguinte, porra, pegar um atestadozinho, tá em casa nessa semana, nessa reta final aí, para poder dar o sprint final do sprint final. Pedro, não consigo, não tem jeito, não tem problema. Eu vou dizer o que eu, Pedro, faria no seu lugar. Beleza? O que eu sempre fiz e o que eu acho que realmente é um diferencial muito grande. Vamos lá. Pedro, eu continuo fazendo exercícios. Prestem atenção. Aqui se trata, galera, de um conselho. Mas nós estamos numa etapa da nossa preparação, nós estamos numa etapa da nossa mentoria, e nós estamos na etapa do seu concurso, que, cara, você já possui todos os instrumentos para saber como estudar.
Então, nenhum de vocês aqui, acredito que eu estou falando com umas 10 pessoas mais ou menos, porque a câmera fica tampando aqui alguns dados para mim. Mas deve ter umas 10 pessoas aí. E aí, o que que eu posso cravar com vocês? Que todos vocês aqui hoje já sabem estudar. Todos vocês. Tô vendo aqui alguns nomes, então, o Eduardo, a Bruna, o Lucas, a Aissa, a Sofia, todos vocês sabem estudar. Pedro, o que que significa isso? Significa que a partir de hoje, vocês dando certo e querendo galgar novos concursos públicos, o que será normal para vocês, tá? Ou, porra, vacilei, não passei, você possui os instrumentos. Vamos pensar que o estudo é o quê? Um projeto de longo prazo, no qual você forma uma base, revisa essa base, faz exercícios e treina a redação. Ponto. Estudar para concurso é isso. Estudar para vestibular é isso. Não adianta você inverter essa ordem que não vai dar certo, tá? Então, o que eu vou falar aqui é em caráter de conselho e algo que funcionava para mim, para o Pedro, não necessariamente vai funcionar para vocês que estão aí. Pedro, existe algo além do estudo, algo que eu possa fazer que transcende essa dinâmica que você explicou? Só tem uma coisa que transcende essa dinâmica que eu expliquei para vocês do estudo, que é o quê? Ensinar. Então, pessoal, quando você já tem uma base, quando você já está revisando, quando você está fazendo muitos exercícios, quando você está fazendo muitas redações, só há uma coisa que você pode ir além, que é o quê? Ensinar. Agora, é claro, Pedro, não sou professor, não tenho interesse em ganhar dinheiro com isso. A questão não é ganhar dinheiro. A questão é que o ato de ensinar, ele é um ato no qual ele ativa o seu cérebro para um outro tipo de raciocínio que faz com que ele ganhe musculatura dentro daquele conhecimento que você sabe. Pedro, não entendi porra nenhuma do que você está falando. Presta atenção. O estudo de formação de base é um estudo bastante passivo. Então você lê, interpreta ali, mas não tem uma atividade própria do intelecto. Quando que essa atividade começa a acontecer? Quando você parte para a resolução de exercícios. Então, quando você parte para a resolução de exercício, você tem o quê? Ainda um exercício de interpretação da questão, contudo, você já toma uma atitude de, seja certo ou errado, o item, né? De você tem mais autonomia sobre aquilo. E há um terceiro nível, que é no qual eu podia chegar para vocês e falar assim: Lucas, Aissa, Sofia, me explica o que que é choque. Uma pergunta totalmente vaga, uma pergunta totalmente aberta, uma pergunta totalmente capaz de você ir por diversos caminhos. Você poderia ir pelo caminho narrativo, como o Barreto faz. Então, o Barreto ele conta uma história e lá dentro ele destrincha o conteúdo. Você poderia ir por um caminho mais técnico, que é o quê? Choque é tal coisa. Características do choque. Sintomas do choque, sei lá. Beleza? Isso é o que a gente chama de didática. Contudo, esse é o ápice do teste de que se você está ou não sabendo um conteúdo. E é exatamente isso o que eu fazia sozinho na minha casa, faltando 4 dias para a prova. Pedro, quer dizer que você dava aula para alguém? Não, eu não dava aula para ninguém. É um nível de demência tão grande que a gente tem que buscar. Parece loucura isso que a gente fala, mas é verdade.
A demência tem que ser tão grande, a obsessão tem que ser tão grande, que você precisa imaginar que você está dando aula para alguém. Então, por exemplo, pô, eu pegava lá o meu cachorro, botava dentro do quarto e dava aula para ele. 5, 6, 7, 8 horas. Pedro, de qual conteúdo? Eu ia do mais importante para o menos importante. Então, o que que eu fazia? Eu pegava, tá? O meu caderno. Pedro, você tinha um caderno também? Tinha um caderno de revisão. Eu tinha vários. Mas vocês têm um caderno de revisão ou uma série de documentos ali que vocês revisam sempre. E o que que eu fazia? Eu pegava e explicava como se fosse para alguém que nunca ouviu aquilo dentro do meu quarto, sozinho. Eu cheguei a fazer isso tantas e tantas vezes que eu comprei um quadro branco de professor na internet, quadro de cursinho, igual tem lá no Missão, igual tem em faculdade, igual tem. E eu botei na parede da minha casa, botei na parede do quarto, na época que eu morava com os meus pais, e lá eu dava aula mesmo. E aquilo me gerava um domínio muito grande do conteúdo. Pedro, beleza. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, galera, nós fizemos muitos exercícios, nós fizemos muitas revisões, nós demos a volta no conteúdo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes. Quem quiser pegar esses 4 dias e explicar, Pedro, para quem? Pô, se você tem um marido legal, um namorado legal, senta ele lá, se ele é seu parceiro, senta ele lá e explica o conteúdo para ele de uma forma agilizada, rápida. Pedro, não dá tempo. Cara, se você começar 8 horas da manhã, eu acredito que 8 horas da noite você consegue terminar. Com pausas para alimentação, idas ao banheiro e só. Beleza? Era isso que eu fazia. Então, Pedro, vamos lá. Como que era? Cara, faltava 4 dias para minha prova. Eu me trancava dentro do quarto, no ápice da obsessão, e eu começava. História do Brasil. Aí eu começava com o quê? Pô, a assinatura da assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1496, chegada do Brasil, chegada dos portugueses ao Brasil. Aí eu ia, porra, período colonial, Império, Segundo Império, República. Primeira República, Segunda República, era Vargas, não sei o quê, até a atualidade. Fechei aquele conteúdo. Ia para a história mundial. Antecedentes da Revolução Francesa, consequências da Revolução Francesa, era napoleônica. Aí eu ia para, depois de era napoleônica, concerto europeu. Depois do concerto europeu, eu vou para neocolonialismo. Depois de neocolonialismo, eu voltava em história dos Estados Unidos, história da Rússia. Pô, e eu ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia, e fechava aquele conteúdo. Política internacional, a mesma coisa. Português, a mesma coisa. E assim eu ia. Então, o que que eu fazia? Eu fazia uma revisão completa do conteúdo de uma forma muito ativa. Isso me permitia o quê? A identificar algumas lacunas que eu tinha. Pô, eu não estou sabendo tanto tal coisa. Aí eu anotava. Pum. Não soube explicar tão bem. Vamos, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Não soube explicar tão bem. é, a Revolução Russa de 1917. Eu ia lá e anotava.
Não soube explicar tão bem. Vou dar um exemplo aqui, é elasticidade, preço e demanda, que é um tópico lá de economia, eu anotava. E aquilo me indicava o quê? Indicava algo assertivamente que eu precisava atacar. Pedro, não quero fazer isso, estou com medo de fazer isso e descobrir que eu não sei nada. E pode acontecer. Então, o que que eu faria no lugar de vocês? Eu focaria em revisar toda a matéria em um dia só. Então, eu revisaria todo o meu caderno em um dia, faria uma redação à noite. Isso na quarta. Na quinta, eu revisaria todo o meu caderno em um dia, faria uma redação. Eu revisaria todo o meu caderno, faria uma redação. No sábado, revisaria todo o meu caderno, faria uma redação. Por quê, galera? Porque agora a gente está na reta final da reta final da reta final. É melhor você o quê? Não deixar nada para trás do que você adicionar algo novo na sua sacola. Você está carregando uma sacola pesada, que são os conteúdos que você estudou durante esses 100 dias na mentoria e até antes disso. O que que é comum você fazer? Você querer colocar mais coisas ali e você esquecer do quê? Daquilo que você estudou antes. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão calados, mas estão me ouvindo? Beleza. Então, Pedro, eu tenho o dia inteiro para estudar. O que que eu faria, portanto? Eu faria uma revisão completa do meu conteúdo, acordaria bem cedo, tá? 6 horas da manhã eu estaria de pé, 6h30 começaria a estudar. E eu faria o meu caderno inteiro de conceitos, beleza? Pô, tô com dificuldade nisso, não tô lembrando isso, o que que é isso? Pá, 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 vai anotando, vai anotando. Na parte da manhã, terminou. Tô falando de 4, 5 horas de revisão, galera. 6 horas de revisão. O que que eu faria? À tarde, vou atacar esses conteúdos que eu ainda tô médio, que eu não lembrei legal. Isso na quarta. Na quinta, faria de novo. Faria outra revisão completa do meu caderno. À tarde, ataco os pontos no quais eu ainda não estou 100%. Na sexta, Pedro, o que que você faria? Revisão completa do caderno. Ataca à tarde os conceitos que ainda não está lembrando legal. No sábado, outra volta completa no caderno. Pedro, mas é muita coisa. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa, mas é o momento. Sabe aquela parada impossível de, eu estou estudando 8 horas líquidas? Em 4 dias é possível você fazer isso. Você vai começar a suar, feder, sentir fome, vai ficar descabelado, mas se você der a volta completa no seu no seu conteúdo, no seu caderno, 4 vezes, a chance de você lembrar muita coisa no dia da prova é muito grande. Pois é, e aí tem o domingo de manhã. Que horas que é a prova? 14 horas. Por exemplo, no caso da Valéria, vai fazer manhã e tarde. Vamos lá. Quem vai só fazer G1? Vamos por parte, tá? Primeiro eu respondo a Issa, depois a Valéria, depois eu respondo a Rafa. Quem vai fazer só G1? O que que a gente vai, o que que a gente faz, galera? Eu acordaria bem cedo e daria a quinta volta no conteúdo. Para acabar por volta ali de meio-dia, beleza? Para acabar ali por volta de 11h30, com tudo esquematizado já. Almoçaria algo leve, beleza? Almoçaria algo leve. Pedro, para não errar, frango grelhado, arroz, tomate. Porra, não tem como tu passar mal, a não ser que o frango esteja podre. Nada muito gorduroso, nada muito pesado.
Beleza? Nada muito gorduroso, nada muito pesado. Eu acordaria bem cedo, no dia da minha prova, 5 horas da manhã. Daria uma volta completa no conteúdo, 11 horas da manhã eu tomaria um banho. Chegaria uma hora e meia antes da prova iniciar. Por que que é importante isso, galera? Porque se acontecer alguma coisa, se você bater o carro, se o pneu furar, dá tempo de você chamar o Uber e ir a tempo para sua prova, beleza? Você já não vai conseguir dormir bem na noite anterior, então aproveite para acordar cedo e estudar. Ah, aquele papo. Galera, presta atenção. O papo de que não, um dia antes da prova, você tem que se distrair. Não, você não tem que se distrair, você tem que revisar o conteúdo. Muitas questões em concurso público eu acertei de coisas que eu revisei na prova, no dia, na prova, no local de prova, eu levava meu caderno e ficava lendo, e eu acertei porque eu li no local de prova. Então, essa parada de que você tem que descansar é balela, é balela. Então, se eu fosse fazer G1, ao invés de pegar os últimos 4 dias, você tem duas opções. Se você quiser fazer 4 voltas apenas, você pegaria quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã. Ou se você quiser dar uma quinta volta, seria quarta, quinta, sexta, sábado e domingo pela manhã. Beleza? Então, o que que eu faria, tá? Eu faria volta completa no caderno mais redação. Isso na quarta. Pedro, e na quinta? Mesma merda. Pedro, e exercício? Cara, exercício agora vai te agregar muito pouco. Você deveria ter feito mais exercícios antes. Beleza? Sábado, o que que eu faço? Mesma coisa. Nessa forma, você vai ter feito 4 redações e ter visto o conteúdo inteiro 4 vezes antes da prova. Vamos às perguntas aqui. Respondido a isso, então, o que eu faria domingo de manhã? Sabendo que a prova é às 14, eu almoçaria às 11, tá? E o que que eu faria? Estaria no máximo meio-dia e 40, meio-dia e 50 no local de prova. Tendo noção que, tendo certeza que é ali, tendo certeza que você está levando as canetas certas, que você está levando, entendeu? Água suficiente, beleza? Um doce para o dia da prova, porque o açúcar ele faz você ali ter um negócio, beleza? Nada de muita comida, vocês não vão sentir fome. Levar o seu RG, perfeito, a ISTA, tá? Um documento. Vamos lá. Valéria. Valéria, eu vou fazer manhã e tarde. Então, Valéria, acorde cedo, tome um banho, vá para o local de prova, faça a prova, termine, saia, vá almoçar. Se for almoçar na rua, Valéria, escolha bem o lugar onde você vai almoçar, beleza? Para você não comer algo que possa estar ali contaminado e você passar mal, beleza? Isso acontece, galera. Então, nada de comer na rua, vá para um shopping, um lugar bem movimentado, nada de comer fast food, beleza? Porque no meio da prova você vai sentir fome. Então, coma ali uma proteína, um carboidrato, beleza? Faça a prova da tarde. Pedro, vou ficar muito cansada? Acho que não. A prova, por exemplo, a prova do Rio Branco era manhã e tarde. E, cara, você tá ali com adrenalina, então você não vai sentir esse cansaço todo. Pedro, energético, acho que vale a pena. Levar o energéticozinho no dia. Um doce, levar uma água, beleza? Rafa, dúvida. Quando eu não lembrar do conteúdo, como eu faço para recordar? Leio o caderno ou anoto num lugar diferente para lembrar? Rafa, vamos lá, vamos.
Aí vai depender. Você escolheu dar uma aula sobre o conteúdo para ninguém, igual um esquizofrênico doente, ou você quis só ler o seu caderno ali? Isso vai depender. Deixa eu ver, ela deve responder. É, leva numa outra garrafa, porra, abre o Monster ali, compra uma água, bebe, joga fora, mete metade do Monster ali, joga o resto fora, fecha e leva. Entendeu? Rafa escolheu dar aula. Vamos lá. A pergunta dela: quando não lembrar do conteúdo, como eu faço para recordar? Aí, Rafa, você, na explicação ali, tá? Você, por exemplo, vai explicando. É pH, por exemplo. Choque, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tá dando aula ali, você tá dando aula, você tá dando aula. Algo parou. Cara, você vai ter um material ali, porque um professor, ele tem um material perto dele. Nenhum professor que não tem domínio completo da matéria vai para a sala de aula sem, por exemplo, um lugar para ele colar, entendeu? Um lugar para ele ver. Então você está dando aula de choque, por exemplo, Rafa, você pode estar com o seu PDF de choque aberto, porque você vai estar revisando de uma forma ativa, você não precisa lembrar de tudo 100%. Beleza? O que você não lembrou, você olha, complementa ali, o ato de falar, de explicar, já é algo que o cérebro muda completamente. Beleza? Justo. Então, respondido. Beleza? É como se você fosse um professor mesmo. Então você vai ter o material ali aberto. Óbvio que você vai buscar recordar, buscar explicar com as suas próprias palavras aquilo que você está explicando. Contudo, o que você não souber, pô, deixa eu dar uma olhada aqui. Por quê? Porque você não quer ter prejuízo da sua aula. Então você olha ali, pô, olhei aqui, pá, beleza. Vai lá, complementa e tudo. Pedro não tem um quadro branco, bota numa uma folha em branco. Vai escrevendo na folha em branco. O importante é você emular. O que é emular? É você simular uma aula mesmo, beleza? É algo que, cara, eu considero como sendo um dos melhores métodos para revisão ativa pré-prova. Perigos desse método, tá? Perigos desse método. Você nunca ter dado aula na vida e acabar não progredindo. Perigo 2 é você querer lembrar tudo de cabeça e você, ai meu Deus, não sei nada e entrar em desespero. O que você tem que entender? Que quando você, olha aí, a Valéria, eu sempre faço isso com meu marido pós-aulões. E cara, Valéria, é sensacional, beleza? O namorado, a namorada ali, um dia antes da prova, 2, 3 dias antes da prova, é o quê? Ele serve para isso, beleza? Então, é um ponto. Me sinto a inteligente. Por que que você se sente a inteligente? Porque você está diante de uma pessoa que não sabe nada do conteúdo e você está tendo que criar caminhos mentais para você se fazer entender. Então, o que vira uma coisa óbvia para você, você tem que pensar vários lados da coisa para você se fazer entender. A Sofia escolheu o chat GPT. Tá legal também. Só tomar cuidado que, por exemplo, matérias como direito, EPH, ele pode não te dar uma resposta tão certinha. Beleza? Vamos voltar aqui, que eu tô indo e voltando no chat. Então, Rafa, beleza? Por exemplo, Valéria, você que já tem essa experiência, manda brasa, tá? Manda brasa. Vou olhar a sua dúvida. Rafa, só um minutinho. Tô indo na ordem. Bruna, aulão de véspera da minha OAB foi literalmente na véspera, um dia antes. Como é que é? Não entendi isso aqui. Domingo eu tenho só G1, aulão de véspera da minha. Aí você lembra, revisar o repertório da redação também. Show de bola. Como que você vai revisar o repertório da redação? Você vai fazer uma redação, beleza?
e vai ler as outras que você já fez também. Dúvida 2 da Rafa. Se eu sentir que estou muito tensa, acha que vale a pena ver aulão online de conteúdo que você tem mais déficit ou só focar no seu caderno? Falam muito sobre aulão do Gran por ter muita qualidade na maioria dos concursos. Eu não tenho ideia. Nunca vi nenhum aulão do Gran Cursos. O que eu, Pedro, faria, eu não veria aulão. Eu, Pedro. Ah, mas é do Barreto. Eu não veria aulão. Galera, vocês não estão cruz, tá? Vocês não estão cruz, vocês têm um conhecimento prévio. Ou então, vocês estão se enganando há 100 dias. Beleza? O que que eu quero que vocês entendam? Que o aulão, ele vai falar, ele pode te falar alguma coisa nova? Pode, mas a maioria das coisas você já vai ter contato. Então, por que você não criar o seu aulão? Ao invés de ser um aulão passivo, por que não um aulão ativo? No qual você cria uma linha lógica no seu cérebro do conteúdo. Então vamos lá, choque. Cara, eu nunca tive nenhuma aula de choque, mas eu sei que tem vários tipos de choque, que um deles é o hipovolêmico lá, que é quando perde muito sangue. Me corrijam aí se eu tiver completamente errado. Beleza, como que você vai falar de choque? Começa pelo conceito. Poxa, pessoal, dentro da emergências pré-hospitalares, existe o conceito de choque. O conceito de choque é o nome que se dá para, por exemplo, em casos de um acidente, você tem ali uma perfuração, um corte, no qual você tem, quando o paciente perde muito sangue. O que que acontece quando se perde muito sangue? Você tem o que a medicina, a biologia, a anatomia, sei lá, chama de choque. Por que que é um choque? Porque a perda de sangue causa isso e isso. Falência dos órgãos tais. O órgão tal é responsável por tal, esse é responsável por tal, o sistema tal com outro sistema tal. E aí você vai indo. Queimadura. Quais são os tipos de queimadura, os graus de queimadura? Se você for explicar para uma pessoa que começou do zero, vamos supor que eu fosse fazer o concurso. Eu iria explicar para o meu amigo Caveira. Eu ia chegar a ele lá e ia explicar para ele, falar, senhor Caveira, os tipos de queimadura são esse, os graus são esses. Quando que eu posso dizer que é um queimado total, sei lá se é essa a expressão? É quando tem mais de 80% do corpo queimado. 80% do corpo queimado é quando você queima, por exemplo, o tórax todo, ou então três membros, tô chutando. Beleza? É o que eu faria. Agora, eu tenho uma facilidade para isso. Beleza? Mas eu, Pedro, e aí volto a dizer, não existe uma receita. Eu derramei guaraná aqui. Pera aí, galera, só um minuto. Não existe uma receita, beleza? Que vai servir para Duda, para Bruna, para Issa, para Sofia, para Valéria, para todo mundo. Como eu falei, vocês têm os instrumentos. Pô, Pedro, acho que não era de eu inventar moda. Beleza. Então vai e revisa o seu caderno completo. Pedro, mas meu caderno é muito grande. Eu sei, mas você só vai revisar. O seu caderno é para ser grande, essa revisão é para ser longa, é para você ter dificuldade, beleza? Por quê? Porque não tem jeito melhor de você chegar na prova do que você chegar tendo revisado várias e várias e várias vezes o conteúdo um dia antes ou 4 dias antes. Show? Vou seguir. Então, respondido a Rafa aqui, a dúvida 2 sobre o aulão. Eu, Pedro, não faria aulão. Pedro, mas eu acho que eu vou ver o aulão. Show de bola, ver o aulão, beleza? Eu fazia isso com. Ah, já li, já li.
Ah, olha aí, a Bruna falou. Eu falei duas coisas. Falei que estudar em véspera é bom, sim. É muito bom, galera. Beleza? Não caio nessa de, não, um dia antes eu vou descansar, não vou pensar nisso. Primeiro, que você não vai conseguir descansar, que você vai estar uma pilha de nervos, ansioso. Segundo, que a única forma de você garantir alguns pontos 45 do segundo tempo é o quê? É você pegar e revisar, e revisar, e revisar, e revisar, e você virar um doente mental de revisar no dia antes da prova. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Sem mais dúvidas? É a obsessão total, beleza? Pedro, então vamos lá. Resumindo para mim, o que que eu devo fazer 4 dias antes da prova? Pedro, por que não começar na segunda logo? Porque não precisa. Até 4 dias antes da prova, você tem que focar em fazer a maior quantidade de exercícios possível de todas as matérias. O exercício, ele transforma o seu conteúdo teórico em uma chave interpretativa que você identifica aquele conteúdo teórico num item da sua prova e você decide se ele é certo ou se ele é errado. Então, quanto mais exercício você fizer, mais você tem a chance de acertar e de errar, e quanto mais você errar, melhor. Por quê? Aí, pessoal, casa tudo o que eu venho conversando com vocês. Eu falei que o melhor dia do seu caderno não era o de hoje, é um dia antes da sua prova. Por quê? Porque foi o dia que você fez mais exercícios e colocou mais no caderno. O seu caderno vai estar, o ápice da completude dele é um dia antes da sua prova, e é exatamente nesse dia que você vai dar a volta completa no seu caderno e fazer uma redação. Pessoal, volto a dizer, chega a ser chato, eu já não aguento mais. Redação. Puta que me pariu. Se você não tá fazendo redação ainda, eu vou mandar você ir para aquele lugar. Redação, pontos grátis. Porra, galera, eu tô pegando, peguei vocês, dei a receita de bolo, literalmente copiar, literalmente reproduzir o negócio. Se não está fazendo ainda, faça. Ah, mas eu tenho facilidade. Meu amigo, presta atenção. É melhor você chorar, cair a sua mão de tanta redação é você fazer e você manter o seu 10, o seu, sei lá, do que depois você ser surpreendido com uma nota merda e você ficar por conta de uma coisa que eu bati na tecla 1000 vezes. Pô, eu tô batendo na tecla com vocês. Faça redação. Faça exercício, revise o conteúdo. Então, se você não quer fazer, é por sua conta e risco. Beleza? 4 voltas no conteúdo no mínimo e 4 redações. Porra, galera, é isso. É isso. Beleza? É isso. Pedro, durante a semana, o que que eu devo fazer? Você deve revisar o conteúdo inteiro, fazer uma redação. Terminou isso? Cara, se puder, faça um exercício físico, de preferência um cardio moderado, leve e moderado. O Gabriel tá aqui, ele me corrige se eu estiver falando muita merda. Por quê? Nada, não inventa de ficar levantando peso demais, não inventa nada disso. O cardio leve e moderado, porque leve demais também vocês não são idoso, porra. Entendeu? Velho é que caminha.
vocês vão fazer um cardio moderado para suar, para, né, para coisa. Quer falar alguma coisa, Kathleen? Tô mentindo, Gabriel? Não, tá certinho. Beleza? Então, olha só, um cardio para você ficar cansado. Quando sobrar um tempo ali, Eduardo, na semana, porra, estudei o dia todo, fiz a redação, dei a volta completa no caderno. Porra, tô morto, o que que eu vou fazer? Vou deitar e dormir, ficar no celular igual um idiota? Não. Ficar no grupo lá da sala documentada falando merda o dia inteiro? Não. Você vai pegar, vai estudar. Comecei a estudar 6 horas da manhã. Deu 4 da tarde, eu vi tudo, todo o caderno e fiz a redação. O que que eu vou fazer? Pô, vou sair para correr. Ah, mas tô com preguiça. Meu irmão, sai para correr. Vai pra academia, bota uma música no ouvido e sobe na esteira e fala, porra, vou correr aqui 4 quilômetros, 5 quilômetros. Dá uma suada, entendeu? Sair e ficar menos incubado, galera. Esses 4 dias vocês vão começar a suar, feder dentro do quarto. É normal, é essa porra mesmo. É essa porra. Pedro, caralho, você tá há 4 dias com a mesma roupa. Você fala, tô, nem tava sabendo, porque eu tô dando aula pra uma caveira de tão esquizofrênico que eu tô. É isso, beleza? Então, aí, porra, beleza, sair e tal. Aí você vai estar na esteira correndo assim e você vai sonhar com matéria e você vai estar na esteira e vai lembrar de matéria. Beleza, no dia da prova, meu amigo, é hora do show. Vai pegar ali, vai respirar fundo e ler com calma cada uma das questões. Beleza? Pedro, ordem para fazer a prova. Eu ainda vou conversar com o Barreto sobre isso e trago para vocês. Beleza? Por quê? Porque eu não quero dar uma informação baseada nas provas que eu fazia. Apesar de eu saber que você vai chegar, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o tema da redação. Vai se desesperar, meu Deus, não sei nada, meu Deus, eu nunca vi esse tema, meu Deus, não sei nada desse tema. Aí o que que você vai fazer? Vai pegar o tema da redação, anotar na capa do seu caderno de questão e vai começar a resolver questões. Aí tudo que você lembrar do tema, você vai lá e anota. Aí você vai lembrar, porra, eu não sei nada do tema, mas eu sei uma estrutura. Tem uma estrutura que eu não preciso saber tanta coisa. Eu tenho uma receita de bolo. Talvez meu bolo não fique nota 10. Talvez não seja um bolo foda, mas vai ser um bolo bom. Bolo caseiro ali, entendeu? Talvez não seja nota 10, mas nota 8 eu consigo. E você vai ver que o quê? Que você não vai ter dificuldade para fazer a redação. Você vai achar que não sabe porra nenhuma da redação. Você vai achar que o tema é maluco. Você vai achar que, meu Deus, eu nunca vi esse tema, não sei nada, vou reprovar, minha vida é uma merda, eu serei um fracasso eterno. Calma, beleza? Alguma dúvida? Vocês estão muito chato, velho. Vocês estão calado. Porra, galera chata. Nenhuma dúvida? Ô, Pedro, se já tiver domínio do tema da redação, tu recomenda já fazer o rascunho e depois ir pra prova? Cara, não recomendo. Sabe por que que eu não recomendo? Porque a prova, ela pode te trazer algum dado que você pode usar na redação, nos enunciados, nas coisas. Entendeu? Não estou dizendo para você não estruturar a redação. Você pode estruturar. Agora, eu não passaria pro caderno oficial, por quê? Porque pode ter algum enunciado, alguma questão que tenha a ver com o tema da redação que você pode utilizar ali, pô.
Aí vai ser o momento de você pegar e citar a fonte certinha, tudo certinho. Beleza? Então, o que que eu faria? Olharia o tema da redação, me desesperaria, é normal. Todos vocês vão olhar para o tema da redação e vão achar que não sabem nada. E aí você vai pegar, vai se desesperar e vai falar: caramba, o Pedro falou que eu ia me desesperar, mas que o tempo passando eu ia ficar mais tranquilo. E o tempo vai passar e vocês vão ficar mais tranquilos. E vocês vão lembrar do quê? Da receita de bolo. E a receita de bolo vai fazer com que vocês performem. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de nada daquele tema. Alguma dúvida? Pessoal, sim ou não? Estão me ouvindo ou eu estou falando para as paredes? Tudo certo. Minha dúvida era só essa mesmo. Beleza. Show de bola. Exatamente. Contudo, se você decorar a receita de bolo, 80% da sua redação não vai ter erro de português. Por quê? Porque na receita de bolo não tem erro de português. E fora, galera, que os outros espaços em branco é para você literalmente copiar o tema da redação. Então, se você pegar o tema e copiar ali, já não vai ter erro de português. A receita não vai ter erro de português. Se você não pegar e separar o sujeito do verbo com uma vírgula, você não vai errar. Entendeu? Escreveu no singular o sujeito, escreva o complemento no singular. Escreveu no plural, escreva no plural. Não é os órgãos que são responsáveis, não sei o que, é um. Não, os órgãos são. Não tem muita diferença. Você tem que o quê? Como que escreve, Pedro? Se você fosse dar uma dica para a gente escrever. Escreveu uma linha, leia a linha que você escreveu. Escreveu um parágrafo, leia um parágrafo. Escreveu dois parágrafos, leia o parágrafo que você escreveu e leia o parágrafo de cima para saber se há uma continuidade e assim por diante. Você não pega um texto e vai escrevendo ele de cabo a rabo. Brrr, não. Lembra que texto vem de tecido. Tanto é que são fábricas têxtil. Vem de texto. Você costura as palavras umas nas outras, de modo que elas façam sentido. Beleza? E eu posso falar hoje, eu posso dizer que a receita de bolo, ela é garantia de uma nota acima da média. Eu já tenho dados para afirmar isso para vocês hoje, Isso é verdade. né? O Gabriel, se você quiser compartilhar, Gabriel, depois, o Gabriel teve a redação dele corrigida e falou: Pedro, porra, dá certo. Tirou nota máxima em estrutura. Beleza? Então, tô mentindo ou tô exagerando ou foi isso Não, mesmo? tá não. Eu fiz 4 redações pelo Missão. A primeira foi 22 antes saiu o edital. Pós-edital, a segunda foi 35. E agora que saiu a última que eu tive que reclamar, eles mandaram a correção. Não sei se foi para me agradar ou iludir, mas foi quase nota máxima em tudo. A estrutura foi o máximo. E a estrutura você usou a receita de bolo. A receita de boa. Beleza? Então, porra, ponto grátis. Beleza? Ponto grátis para vocês. Show de bola, galera? Alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês querem falar? Querem desabafar? Ou vamos embora estudar? O que que vocês querem fazer? Beleza, eu vou parar de Pedro, gravar. amém. Se quiser parar de gravar, pode gravar. Mas é só para dar uma dica pra galera que, assim, for seguir sua dica de treinar. Para quem tá parado, não exagera, tá, pessoal? Principalmente em questão de corrida, tenta correr num ambiente controlado, numa esteira, mais tranquilo, sem piso.
Irregular, né, Gabriel? Irregular, para não ter nenhum risco de torcer o pé ou torcer o joelho, alguma coisa assim, tá? Faz Dica, uma se você não tá, bicicleta, galera. Bicicletinha ali, dica, se né? você não tá treinando, se você não tá treinando, não treina. Faça alguma coisa mais leve. Igual, eu não tô treinando musculação, eu vou treinar musculação com meu primo que treina há 100 anos. Seu primo vai querer te matar, velho. Porque ele acha que fazer força é treinar pesado. Mas para quem não tá fazendo nada, ali 10, 15 minutinhos de bike é tranquilo. Na academia, não vai fazer bike na EPTG, por favor. Isso. Você vai Ou se, morrer. ou se, ou se quiser ir, é um concorrente a menos. Esse meu lado É, do né? concurseiro não vai achar. Esse meu Não, lado não do precisa concurseiro não. não vai achar ruim. Não precisa Mas não, que como tem vaga para todo mundo da mentoria, tá? Tem vaga para todo mundo da vai, mentoria. mas como brothers e irmãos da mentoria, todo mundo vai passar nessa coisa. E Beleza? vambora, pessoal. Tá chegando o dia. É isso. E galera, é essa porra mesmo. Vou falar um negócio aqui, ó. Vamos lá. Pera aí, deixa eu parar de gravar aqui, que eu vou privilegiar quem tá aqui comigo.